E vamos falar de um tema que me é querido, que é a tuberculose. Reparem, a tuberculose tem vindo a diminuir. Nós temos feito, apesar de tudo, um bom trabalho. A tuberculose tem vindo a reduzir de uma forma sustentada. Reparem, nós temos aqui a curva da redução na União Europeia em Portugal. Portanto, nós estamos, de certa maneira, acima da média da incidência da União Europeia, mas, de certa maneira, para lá caminhamos. Tendo começado o nosso valor de incidência muito acima da média da União Europeia na década de 2000. Mas reparem, nós de facto não temos uma simetria em termos de números para a tuberculose. A incidência de tuberculose é muito maior nos grandes centros urbanos, como é típico, aliás, da maior parte dos países europeus. E o que é que nós reparamos quando olhamos para a distribuição da tuberculose? Reparem, isto é uma curva de 2005. O que é que vocês veem? A maior parte dos indivíduos em 2005 encontrava-se na faixa etária entre os 20 e os 45 anos. E quando olhamos para a faixa etária mais predominante em 2015, o que é que nós reparamos? Nós temos menos casos, nós temos cerca de menos de metade dos casos que tínhamos em 2005, e a nossa população de doentes é mais velha. O que quer dizer, apesar de tudo, que nós estamos a reduzir a transmissão na comunidade, mas que ainda existe transmissão a decorrer nas ruas, nas escolas, entre as populações vulneráveis. A tuberculose concentra-se, na sua grande maioria, nos grandes centros urbanos. Mas porquê? Porque é lá que se concentram também grupos de risco. Por exemplo, mas não temos exatamente as mesmas características, não temos exatamente os mesmos grupos de risco na região do Porto e na região de Lisboa. Na região do Porto, nós temos menos imigrantes do que em Lisboa, mas temos mais desempregados, temos mais sem-abrigo. Reparem, existe de facto alguma coincidência, quando olhamos para alguns determinantes sociais, entre os grandes centros urbanos. Desemprego, sem-abrigo, utilização de drogas, alcoolismo, são alguns dos fatores de risco que nós sabemos estão associados à tuberculose. E são alguns fatores de risco para os quais nós temos de estar definitivamente atentos se nós quisermos controlar a tuberculose. Na maior parte dos países da Europa do Norte, a tuberculose concentra-se na população migrante. Reparem que não acontece o mesmo em Portugal. A maior parte dos casos de tuberculose em Portugal são portugueses, são nativos. Só cerca de 15 a 16% dos casos de tuberculose são oriundos de outros países. Mas há uma coisa que nós devemos estar muito atentos. Quando nós olhamos para a redução da incidência da tuberculose, verificamos que estamos de facto a conseguir diminuir o número de casos de tuberculose na população nativa, mas não estamos a conseguir diminuir os números de tuberculose na população migrante. Apesar, e é mais grave ainda, sabendo que a população migrante tem vindo a reduzir-se, portanto, e os números de tuberculose diagnosticados cada ano se têm mantido. Portanto, claramente, nós precisamos de definir uma estratégia para controlar a tuberculose na população migrante. Outro grupo vulnerável, bem conhecido por todos vós, é a população utilizadora de drogas. Aquilo que nós temos visto é que tem-se reduzido a tuberculose neste grupo, e não é isento de culpa desta redução as atitudes que se têm feito. A junção do tratamento da tuberculose com a metadona, a inclusão das equipas de rua que fazem troca de seringas, que dão a metadona, a inclusão destas equipas na abordagem, quer diagnóstica, quer do tratamento destes doentes, não é isenta de culpa destes resultados em que, de facto, nós estamos a conseguir reduzir a tuberculose entre os utilizadores de drogas. E o mesmo tem vindo a acontecer na população reclusa, apesar de estarmos longe de termos resultados altamente satisfatórios, mas a verdade é que o protocolo que foi assinado em finais de 2014 com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais permite, apesar de tudo, que haja um rastreio muito mais ativo da população reclusa e que haja orientações muito mais bem definidas sobre o que fazer perante um caso de tuberculose naquela população. Este estudo foi publicado este ano. Temos uma situação preocupante, a nível europeu e a nível mundial, que é a tuberculose multirresistente, e que tem sempre, tudo que passa lá fora tem interferência em Portugal.
E reparem, apesar de a tuberculose multiresistente em Portugal não ter um peso muito importante, apenas cerca de 1, tal, 1 a 2% dos casos de tuberculose serem multiresistentes, e vocês recordam-se o que é ser multiresistente, é a resistência simultânea à isoniazida e à rifampicina, o que torna o tratamento da tuberculose muito mais difícil, porque precisamos utilizar fármacos mais agressivos, com mais efeitos adversos e menos eficazes no tratamento da tuberculose. A verdade é que, em Portugal, a tuberculose multiresistente não tem um peso muito significativo, mas há uma coisa extremamente importante, é que cerca de 30% dos nossos casos multiresistentes são extremamente resistentes. Portanto, reparem, nós temos poucos, mas os que temos são muito difíceis de tratar. Em Portugal, como já vos disse, os números são pequenos, mas é particularmente relevante sabermos que a maior parte dos casos de tuberculose multiresistente se concentram nos grandes centros urbanos e a tuberculose extremamente resistente se concentra, sobretudo, em Lisboa e Val do Tejo. Portanto, claramente é preciso definir uma estratégia para abordar estes casos de tuberculose multiresistente. Se pensarmos bem, tem corrido tudo muito bem. Nós temos reduzido a incidência de tuberculose. Todos vocês conhecem já a barreira que ultrapassamos dos 20 por 100 mil habitantes. Eu confesso-vos que não estou particularmente feliz. Fico feliz porque há uma redução sustentada da incidência de tuberculose, mas não tão feliz por termos chegado aos 20 por 100 mil habitantes. Já devíamos ter lá chegado há muito tempo e devíamos estar nesta altura a lutar para chegar aos 10 por 100 mil habitantes, que é a ambição dos outros países da Europa. Mas temos reduzido a tuberculose de uma forma sustentada, temos muito poucos casos de tuberculose multiresistente, portanto, tem corrido tudo bem. Temos tido estratégias definidas para a abordagem dos grupos de risco, temos conseguido diminuir a tuberculose na população utilizadora de drogas, temos conseguido controlar melhor, ou temos tido uma noção mais perfeita do que é a realidade da tuberculose em ambiente de reclusão. Portanto, nós estamos, de facto, a ter um conhecimento do que é que se passa no nosso país e estamos a conseguir definir estratégias eficazes no controle da tuberculose. No entanto, há situações menos felizes e nas quais nós precisamos claramente definir uma estratégia diferente. Uma delas é em relação ao VIH. Portugal é dos países com mais alta taxa de co-infecção de tuberculose-VIH. Cerca de 15% dos nossos doentes com tuberculose são VIH positivos. É da mais alta da Europa. E isto preocupa-me particularmente porque se há uns anos eu tinha noção de que a maior parte dos doentes com tuberculose eram de facto rastreados para o VIH, aquilo que se nota é que cada vez menos doentes com tuberculose são rastreados para o VIH. Portanto, há de certa maneira uma confiança de que o doente não é VIH positivo. E desconhecemos por absoluto quantos doentes com VIH são de facto rastreados para a tuberculose. Como vocês sabem, são duas doenças que se potenciam e é extremamente importante que todo doente com tuberculose seja rastreado para o VIH e que todo doente com VIH seja rastreado para a tuberculose. E mais preocupante é o resultado deste estudo que foi efetuado em Vila Nova de Gaia. E nós não, Vila Nova de Gaia não, isto é da região norte de Portugal. E aquilo que nós tentamos perceber foi quem são os doentes em que nós desconhecemos a cirurgia VIH. Portanto, quem são os doentes a quem o médico não pede cirurgia VIH. E reparem, quem são? São aqueles que se portam bem, são aqueles sem comportamentos de risco, são os indivíduos mais velhos, são os indivíduos empregados, são os indivíduos que não consomem drogas, são os indivíduos que não têm hepatite, são os indivíduos que nunca ficaram presos. Portanto, é o cidadão exemplar. Portanto, os médicos ainda acreditam que o fato de gravata um emprego e um bom carro é um bom protetor contra a infecção VIH. É assustador, reparem. É assustador. E outra situação é viver fora do Grande Porto. Portanto, uma população rural é isenta da infecção VIH. Não sabiam, mas ficaram a saber. Reparem, nós próprios temos alguma fotografia do que é o doente VIH positivo e, portanto, não pedimos a cirurgia VIH a toda a gente, conforme está estabelecido. E reparem, o não pedirmos a cirurgia VIH a populações mais velhas vai exatamente contra aquilo que estamos a encontrar na população VIH, que é
um crescimento em termos de atingimento da população mais velha. Portanto, nós precisamos aqui claramente definir uma estratégia em termos de rastreio VIH na população da tuberculose e o rastreio da tuberculose na população VIH. Este estudo feito... Outra situação que é preocupante é que nós temos cada vez menos casos confirmados. Reparem, nós somos dos países da Europa com menos casos confirmados. Só cerca de 60% dos nossos casos são confirmados. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, provavelmente, nós estamos a tratar como tuberculose alguma coisa que não é tuberculose. E reparem nas consequências disto. Nós, como vocês sabem, para tratarmos a tuberculose, nós temos que ter testes de suscetibilidade a fármacos. É muito difícil nós passarmos para a fase de manutenção com 2 fármacos, com isoniazida e rifampicina, se não tivermos o teste de suscetibilidade a fármacos. Como é que nós fazemos isso de uma forma coerente e eficaz se desconhecemos o teste de suscetibilidade a fármacos em mais de 40% dos nossos doentes? Portanto, nós corremos 2 riscos. Ou estamos a tratar como tuberculose alguma coisa que não é tuberculose, ou estamos a tratar sob risco de tratarmos mal, porque não temos teste de atividade a fármacos que nos permita orientar o tratamento do doente que temos à nossa frente. A co-infecção por vírus da hepatite C aumentava significativamente o risco. Outra situação preocupante é estamos a reduzir o sucesso terapêutico. O tratamento da tuberculose é bem conhecido. E aquilo que nós sabemos é que este tratamento bem feito consegue tratar, curar cerca de 80 a 85% da população. Então, porquê é que nós estamos a reduzir o sucesso terapêutico? E o sucesso, reparem, é conseguir que o doente termine o tratamento até ao fim e, simultaneamente, consiga terminar com comprovação de cura, que é com comprovação de que há uma conversão da bacteriologia. E, curiosamente, estamos a aumentar o sucesso terapêutico das formas da tuberculose multiresistente. A tal, que eu vos dizia há bocado, que teoricamente é muito mais difícil de tratar, os efeitos adversos são muito mais intensos e o sucesso terapêutico é muito menor. Isto aqui é um paradoxo. Nós estamos a conseguir ter mais sucesso terapêutico nas formas mais difíceis do que nas formas mais fáceis. O que é que está aqui a acontecer? A diferença é que as formas de tuberculose multiresistente são tratadas nos centros de referência de tuberculose multiresistente por pessoas fixas, por pessoas treinadas e que estão lá. Enquanto que, muitas vezes, aquilo que estamos a assistir no país é uma rotação dos médicos que fazem consulta de tuberculose no ambulatório. Portanto, nós precisamos urgentemente de fixar, de estabilizar os profissionais de saúde com formação e experiência em tuberculose, exigir formação e experiência em tuberculose em todo o país e fixá-los lá. Ter a certeza que aquelas pessoas se mantêm a trabalhar em tuberculose. Obviamente que há outros fatores que interferem no sucesso terapêutico. E um deles é a adesão ao tratamento. Nós já sabemos que há fatores de risco para não adesão ao tratamento. Ser médico é um deles, mas ser utilizador de drogas, ser VIH positivo, ser alcoólico, nós sabemos que há fatores de risco associados a não adesão ao tratamento. Mas reparem, uma das coisas interessantíssimas é que vocês conseguem ver, as zonas mais escuras são aquelas onde há pior adesão ao tratamento, independentemente dos outros fatores de risco que nós já conhecemos. A idade, as comorbidades, a utilização de drogas, VIH, alcoolismo. Só o facto de residirem naquelas áreas geográficas implica que aquelas pessoas têm pior adesão ao tratamento. Isto quer dizer que nestas áreas geográficas provavelmente não há uma estrutura montada que permita manter a adesão ao tratamento. E a adesão ao tratamento implica que o doente faz a toma observada diretamente do princípio ao fim do tratamento, onde é preciso descentralizar, é preciso tornar mais fácil a toma observada diretamente, onde o doente pretender, mas sob observação direta. E há outro ponto muito importante na tuberculose. Reparem, à medida que a incidência da tuberculose diminui, nós temos 20 por 100 mil habitantes. Nós temos que ver 10 mil pessoas para apanhar 2 casos de tuberculose. Nós temos que ver 5 mil pessoas para apanhar 1 caso de tuberculose. Quem vai pensar em tuberculose quando vir alguém a queixar-se de tosse, expectoração e emagrecimento? E o problema é que
Estou a ver ali um dedo levantado. Repara, e a verdade é que vamos pensando cada vez menos. O que é que isto implica? Vamos demorando cada vez mais tempo a fazer o diagnóstico. E este é o trabalho tal de Gaia que eu ia apresentar há bocado. Este é um estudo em Gaia, em que pegaram-se em todos os doentes com tuberculose e fez um inquérito exaustivo de todo o passo, todo o percurso percorrido até ao diagnóstico. E o que é que nós encontramos? O doente desempregado, toxicodependente, alcoólico, com hepatite, é aquele doente que tinha o diagnóstico mais rápido. O doente empregado, que chegava de carro, viatura própria, ao consultório, com emprego, nativo, é aquele que demorava mais tempo a fazer o diagnóstico. Mais uma vez, nós associamos a tuberculose a grupos de risco e esquecemos que, apesar de tudo, ela é transmitida pelo meio mais fácil que existe, que é a via aérea. E, portanto, mesmo pessoas sem risco podem ter uma tuberculose. Portanto, é preciso mantermos a tuberculose no nosso panorama, na nossa lista de diagnósticos diferenciais. Nós já sabemos que, à medida que a ciência da tuberculose diminui, ela se vai concentrando em grupos de risco. Reparem, é normal. Vamos diminuindo a nossa suspeição em relação à tuberculose. Nós temos que nos preocupar com alguns pontos fundamentais desta fase e não ficar satisfeitíssimos porque ultrapassamos 20 por 100 mil habitantes, mas preocupar-nos mais com o que pode falhar, porque estamos naquela altura em que é mais fácil falhar, é mais fácil não pensar em tuberculose, é mais fácil facilitar o diagnóstico e o tratamento da tuberculose. O que é que nós precisamos? Precisamos de concentrar, manter uma estrutura de apoio à tuberculose, com profissionais treinados, e cada vez nós temos tido um investimento na formação dos profissionais. Eles têm que ficar nos locais de trabalho que abordam a tuberculose. É cada vez mais importante a identificação dos grupos vulneráveis. Nós temos que ter claramente estratégias definidas para abordar a população reclusa, para abordar os utilizadores de drogas, mas para abordar também aqueles que nos faltam, os sem-abrigo, a população VIH positiva. É preciso termos estratégias de abordagem da população de profissionais de saúde. Portanto, nós temos que ter claramente definidas estratégias para as populações mais vulneráveis e populações que estão mais propensas à exposição à tuberculose. E as estratégias têm que visar melhorar o acesso aos cuidados de saúde, garantir um diagnóstico rápido, garantir que o doente faça o tratamento até ao fim e temos que, obviamente, para além de manter os profissionais de saúde fixos e bem treinados, garantir que há interação com outras equipas, outras estruturas fora das unidades de saúde, das equipas de rua para abordagem das populações vulneráveis e uma boa articulação entre o ambulatório e o hospital. É fundamental que haja diálogo entre o ambulatório e o hospital. Obrigada.